Bom dia, galera do terceiro ano. Hoje estamos aqui para a gente corrigir a nossa primeira atividade de probabilidade. Só lembrando, o que é probabilidade? Probabilidade é a chance de acontecer aquele evento. Eu vou dar um exemplo bem simples. Qual a probabilidade da gente se reunir hoje na Escola Ananias para ter uma aula normal? Aí é impossível, devido à Covid-19, por isso que nós estamos tendo aulas virtuais. Então, isso é um evento impossível. Mas vamos aqui para a correçãozinha de atividade. Vamos para a primeira atividadezinha que foi pedido para vocês. No lançamento de um dado não viciado, qual é o espaço amostral que tem? O que é o espaço amostral? O espaço amostral são todas as possibilidades de acontecer. E evento é parte desse espaço amostral. Como ele está pedindo o espaço amostral, então eu tenho as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu espaço amostral são 6 possibilidades aqui. Ou seja, o espaço amostral total desse dado são 6. E aí, a alternativa da primeira questãozinha é a letra E, 6. Segunda questãozinha, ele diz o seguinte, no lançamento de um dado não viciado, qual a probabilidade de sair um número maior do que 7? Como eu sei que não tem um número maior do que 7 em um dado normal, então é 0. Então, a resposta da segunda questão é a letra D, 0. Terceira perguntinha. O que diz a terceira perguntinha? Terceira perguntinha, ele já vai falar o seguinte, no lançamento de duas moedas simultâneas, qual a probabilidade de sair exatamente duas caras? Aí eu tenho o seguinte, em uma moeda eu posso ter duas possibilidades. Quais são as possibilidades? C, que eu estou chamando de cara, e K de coroa. As possibilidades é essa. Na outra possibilidade, cara e coroa. Juntando as duas, eu tenho cara e cara e coroa e cara, coroa e coroa. Meu espaço amostral seriam 4 possibilidades, mas como a pergunta ele pede para ser exatamente duas caras, só tem uma possibilidade. Uma possibilidade de 4, ou seja, uma possibilidade de 4 é um quarto. A alternativa correta da terceira questão é a letra B de bola. Vamos para a quarta questãozinha. O que pede a quarta questão? Em uma urna tem bolas numeradas de 1 a 100. Qual a probabilidade de retirar uma bola ao acaso e ela ser um múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo? Ou seja, nesse caso ele quer o MMC desses números 6 e 10. E o mínimo comum, o menor, seria 30. Só que de 1 até 100 tem quantas possibilidades? Eu tenho o 30, o 60 e o 90. Ou seja, para ser múltiplo de 6 e 10, eu tenho 3 possibilidades de 100. Então, minha resposta é 3%, que no caso 3% é a letra A. Quinta questãozinha, aumentando o nível. Ele diz o seguinte, no lançamento de 3 moedas simultaneamente, qual a probabilidade de sair pelo menos duas caras? Aí eu tenho as possibilidades. Qual é o total de possibilidades de acontecer esse evento? O total seria 8, ou seja, meu espaço amostral são 8 possibilidades. Aqui eu mostro para vocês, cara, cara e cara, as 3 moedas, cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e assim sucessivamente. Mas vamos para o que interessa. O que ele quer? Pelo menos duas caras. Se eu tenho 3 caras, eu tenho duas, então aqui é uma possibilidade. 2 caras mais uma possibilidade, 2 caras mais outra possibilidade, 2 caras mais outra possibilidade. Então o evento, para acontecer, são 4 possibilidades, de um total de quanto? De 8, ou seja, 4 oitavos. 4 oitavos, como a gente vê aqui, é metade. Metade é um meio, 50%. Então, a questão 4, a questãozinha 5, aliás, 4 oitavos, um meio, que é a letra D. Questão 6. Questão 6, ele diz o seguinte, qual a probabilidade de retirar uma peça do dominó ao acaso e essa peça ser uma carroça? Então, no dominó, ele tem 28 peças. Meu espaço amostral são 28 peças. Quantas carroças tem? 7. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, assim sucessivamente, até o 6 e 6. Então, a resposta do meu evento seria 7. Meu espaço amostral, 28. 7 e 28 avos. Simplificando por 7, eu tenho o que é um quarto. Um quarto é a mesma coisa de 25%. Então, a alternativa correta da sexta questão é a letra D de dado. Sétima questão. O que diz a sétima questão? No lançamento de um dado,
Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Múltiplo de 3 de um dado, só tem o 3 e o 6. Para ser múltiplo de 3, só tem duas possibilidades. Então, duas possibilidades de um total de 6. 2 sextos. Simplificando aqui, ó, por 2, eu tenho que é 1/3. Então, a alternativa correta da sétima questão é a B de bola. Oitava questãozinha. Vamos para o que diz a oitava questão. No lançamento de dois dados simultâneos, qual é a probabilidade de sair um número, uma soma maior do que 8? Ou seja, lançando os dois dados, juntando as faces visíveis, a soma desses dois números ser maior do que 8. Então, para ser soma maior do que 8, o que eu tenho? Soma 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Só que como são dois dados, eu tenho que ver meu espaço amostral. Ó. Eu marquei um dadozinho numerado aqui, as faces de 1 a 6, e o outro dado numerado de 1 a 6, só que de laranja. Então, 6 vezes 6, eu tenho um total de 36 possibilidades. Esse é o meu espaço amostral, 36 possibilidades. Como ele quer que a soma seja maior do que 8, aí eu vou olhar aqui quem é que é a soma maior do que 8. Ó. 3 e 6, maior do que 8. 4 e 5. 4 e 6, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. Todas essas possibilidades, a soma dá maior do que 8. Só contar. 4, 7, 9, 10 possibilidades. O evento seria 10. De um total de quanto? 36. 10 36 avos. Simplificando por 2, dá 5 18 avos. Então, a alternativa correta da oitava questão é 5 18 avos. E a letra correta, o item correto, é a letra A. Nona questão, o que ele diz? Ao lançar dois dados simultaneamente, a probabilidade de sair um produto primo é... Lembrando, o que é um número primo? Um número primo só tem dois divisores, o 1 e o próprio número. Aqui eu coloquei alguns para vocês terem uma noção. Ó. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Como aqui no lançamento de dois dados ele quer o produto de dois números e que ele seja primo, como eu já sei da definição do número primo, que só tem dois divisores, o 1 e o próprio número, é o produto desses números que eu vou encontrar. Então, quem seria? 1 vezes 2 dá 2, é primo. 1 vezes 3, o resultado é 3, esse número é primo. 1 vezes 5 também é primo. E aí eu tenho 2 vezes 1, 3 vezes 1 e 5 vezes 1. Então, quem é meu evento? Meu evento são, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades de um total de 36. Simplificando por 6, eu tenho que é 1/6. Então, a alternativa correta é a letra E. A 10ª questão. Na 10ª questão, ele diz o seguinte, ó. Ele diz, ó, em uma urna tem bolas brancas, bolas pretas e bolas vermelhas, num total de 15 bolas, sendo 5 bolas brancas, 3 bolas pretas e 7 bolas vermelhas. Retirando-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade dela ser branca ou preta? Aí eu vou lá. Quantas bolas brancas tem? 5, de um total de 15. Quantas bolas pretas tem? 3, de um total de 15. Como ele pede para ser branca ou preta, quando a gente usar essa conjunçãozinha ou, é uma soma, ou seja, 5 15avos mais 3 15avos. 5 15avos mais 3 15avos é 8 15avos. A resposta correta é essa, também letra A. E por hoje é só, meus amigos, até breve, se Deus quiser.